recebi essa cadeira aqui pra gente fazer uma capa nova pra ela. Ela tá bem judiada, bem estragada, ó, com o forro todo se desfazendo, a espuma todo se desmanchando. Então, como é um modelo novo, é um modelo bem maior do que as cadeirinhas que a gente já trouxe aqui no canal, eu vou fazer essa capa hoje junto com vocês, tá bom? A gente vai fazer todo o processo junto, então. Bom, gente, então vamos começar. Pra gente fazer essa capa, então, da cadeirinha, nós vamos precisar do molde número 1, que é um molde que vai ficar no centro da cadeirinha, tá? Bem ali na parte central da cadeirinha. Vamos precisar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Eu tô usando aqui uma manta gramatura 150, bem espessa, bem grossinha, para ficar bem confortável a capa, bem fofinha, tá? Vamos precisar também do molde número 2, que é a parte interna da lateral da cadeirinha, a parte que vai ficar dentro da cadeirinha, mas na lateral, tá? Esse aqui. Vamos precisar duas vezes no tecido principal, mas espelhado, tá, gente? Então, na hora que vocês forem cortar o tecido, o que significa cortar espelhado? Significa que vocês vão cortar frente com frente, né, o tecido, vão colocar assim ele dobrado, frente com frente, vão posicionar o molde e vão cortar. Quando vocês cortarem duas vezes, né, como vai estar dobrado, vocês vão ter ele espelhado, quer dizer que um vai estar para lá e o outro vai estar para cá, porque nós temos a parte direita e a parte esquerda, então tem que ficar, tem que cortar espelhado, tá? Duas vezes no tecido direito, né, no tecido principal, duas vezes no tecido de forro e também duas vezes na mesma manta gramatura 150. Depois, vamos precisar do molde número 3, que é o molde que vai ficar na parte de fora da cadeirinha e a parte onde vai, então, o elástico ali para prender a capa na cadeirinha, tá? Também cortar espelhado, da mesma forma, então, duas vezes no tecido principal, duas vezes no tecido de forro e duas vezes na manta. Eu peguei todos os tecidos de forro e posicionei em cima das mantas, tá? Então, todos eles eu posicionei em cima da manta, o tecido de forro e alfinetei, tá tudo alfinetado. Agora, o que eu vou fazer? Para facilitar essa confecção, para a confecção ficar mais fácil, eu vou fazer uma costura em toda a volta de todos os tecidos de forro que eu posicionei na frente da manta e vou passar uma costura em volta, uma costura de segurança que a gente chama, que é para na hora que a gente for costurar a peça, não ficar deslizando, né, e ficar mais fácil de a gente costurar e montar a peça. Então, todas essas partes que tem o tecido de forro e a manta, eu vou costurar em toda a circunferência, prendendo o tecido de forro na manta, tá? Bom, então eu costurei tudo aqui, ó, tudo costuradinho, tá? Todos eles. Agora, eu vou fazer a marcação no tecido principal na passagem dos cintos, tá? Esse aqui é o molde número 1, então posicionei em cima do tecido principal e aí eu vou fazer... primeiro, a gente corta, né, com a tesoura, para fazer para deixar vazado as partes ali da marcação. E aí a gente passa a caneta e faz todas as marcações. Isso aqui vai ajudar bastante depois na hora de a gente fazer o acabamento ali para a passagem dos cintos, tá? Agora, nós vamos fazer assim. Aqui no molde número 1, a gente tem a letra B e a letra B. Isso quer dizer o quê? Que aqui no molde número 2, também tem a letra B. E aqui tem a letra A. Onde tem letra B, a gente vai unir com a letra B. Então, a gente vai colocar assim. E vai costurar desde aqui, onde tem a setinha. E aí, a gente vai vir costurando, vai fazer assim, vai continuar costurando até aqui onde tá essa outra marquinha aqui, tá? Então, a gente vai costurar
o direito com o direito, dessa forma, unindo a parte B com a parte B. A letra B é essa parte aqui de trás, ó, onde é mais retinha. A letra A, ela é mais curva. Então, essa parte aqui, onde é mais retinha, é a letra B. Então, eu vou costurar ela dessa forma. Lembrando que existe a parte de baixo do molde número 1 e a parte de cima, né? A parte de baixo do molde número 1 é essa parte aqui, onde tem a marcação da passagem do cinto maior, tá? Então, aqui fica a parte de baixo do molde número 1 e essa aqui, da parte do assento, também é a parte de baixo do molde número 2, tá? Então, nós vamos costurar assim, dessa forma. Iniciando aqui, não inicia lá em cima, né? Aqui tá a marcação no molde, onde vai iniciar, ó. Então, vai ficar sobrando um pedacinho aqui embaixo, ó. Nós vamos até essa marcação, tá? Ó, vai terminar aqui. E lá em cima também, vai terminar aqui. Vai terminar aqui, tá? Vamos posicionar o outro lado também. Então, agora eu vou lá pra máquina e vou costurar toda essa lateral aqui dos dois. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer com os tecidos de forro também. Então, agora eu vou lá na máquina e vou costurar as laterais aqui, unindo esses dois moldes. E mostro pra vocês. Bom, gente, então ficou assim, ó. Essa aqui é a parte do tecido principal, já costurada. E a parte do tecido de forro também. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o molde número 3. E vai unir aqui no molde número 2. Aqui no molde número 2... Aqui no molde número 3, diz assim, ó, A, e é onde tem que costurar com a parte aqui, que também é a letra A, tá? Então, nós vamos pegar aqui, vamos ver qual que é o lado. Esse aqui é o lado da letra A, então esse aqui eu tenho que costurar aqui. Então, eu vou fazer assim e vou alfinetar. Só que aí, dessa vez, eu vou alfinetar desde aqui do comecinho, ó. Lembra que esse aqui começou mais pra cá, esse aqui eu vou começar lá na ponta, tá? E aí, ele vai fechar aqui também nessa extremidade, tá? Ó, então, ele vai vir da ponta aqui do molde número 1 até a ponta lá em cima do molde número 1 também. Eu vou fazer isso dos dois lados. Bom, então, a gente costurou aqui, uniu todas essas partes, ó, né? Aqui também, que é o molde 2, o molde 3 e no centro o molde 1. Aqui no tecido principal também, a gente fez a mesma coisa. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma faixa bem comprida de 2,5 metros, tá? Por 5 centímetros de largura. Eu dobrei assim no meio, em toda a extensão e passei a ferro, tá? Essa faixa vai ser por onde eu vou colocar o elástico para nós prendermos a capa na cadeirinha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar essa capa aqui, a parte direita com a parte direita, dessa forma, ó, direito com direito, tá? E vou alfinetar. Mas no meio, entre uma parte e outra, eu vou colocar a faixa. De que forma? A faixa, ela vai ficar
com a parte dobrada, a parte aberta, ó, essa parte aqui aberta pra fora, e a parte que tá dobrada pra dentro, tá? Então, vou posicionar aqui bem na beiradinha, ó, dessa forma. E vou colocar os prendedores. E eu vou fazendo isso em toda a circunferência dessa peça. Cuidando para acertar sempre costura com costura, tá? Bom, gente, então eu posicionei aqui em toda a circunferência da peça, tá? A faixa no meio. Aí, agora, chegando aqui no finalzinho, nós vamos ter duas pontas, né? Da faixa. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar elas assim, frente com frente, aqui na beiradinha. Que fique certinho aqui, tá? Que dê pra fazer toda a volta, ó. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, nessa faixa, unindo ela. E aí, sim, depois que eu unir e cortar esse excesso, né, que vai sobrar aqui, esse pedacinho que vai sobrar, aí eu vou costurar, então, em toda a circunferência, fechando tudo, tá? Eu vou fechar todo ele, porque eu vou descosturar um pedacinho aqui, depois pra gente poder desvirar essa peça, tá? Eu prefiro desvirar aqui pela costura interna do que na circunferência. Então, eu vou costurar toda ela e depois eu descosturo aqui com vocês um pedacinho pra gente poder desvirar a peça. Bom, então, já costurei toda a circunferência, tá todo fechadinho. Agora, nós vamos descosturar um pedaço, vou descosturar aqui, ó. Um pedacinho aqui nessa parte mais reta do encosto, com a lateral. Só pra gente poder desvirar. E aí, depois a gente costura novamente na mão mesmo, sem problema. Pronto, abri. Agora a gente vai desvirar a peça. Com a peça, então, desvirada, tá? Aqui, ó, ficou a faixinha que a gente colocou, lembra? Ó, antes de fechar, fez um sanduíche ali pra gente poder passar o elástico, né? Ó. Então, agora nós vamos fechar esse pedacinho aqui à mão, com pontinho invisível aqui, tá? E vamos também colocar o elástico. A gente vai pegar o elástico e vai colocar aqui na faixa. Eu já fechei aqui o buraquinho, então, né, que a gente tinha usado para desvirar. Eu passei também uma costura bem aqui, ó, juntando a parte da frente com a parte de trás. Passei aqui em toda essa junção do tecido do meio com o tecido da lateral, ó. Ficou assim, aqui atrás, tá? Porque pra ela ficar mais firme e mais compacta, é bom a gente passar essa costura. Só uma costura aqui de fixação, tá? Eu também vou fazer agora, antes de colocar o elástico, porque depois que coloca o elástico, ele fica mais enrugadinho, fica mais difícil da gente trabalhar. Então, antes de colocar o elástico, eu vou fazer o seguinte. Vocês lembram das marcações que a gente fez da passagem do cinto? Então, agora eu vou fazer o quê? Nessa marcação aqui, eu vou fazer um zigue-zague, dois zigue-zagues, um aqui e um aqui. Dois zigue-zagues laterais, tá? Bem ao lado, um deste lado da marcação, outro desse lado da marcação. E depois eu vou cortar bem no meio, pra gente poder fazer a passagem do cinto, tá? É só vocês colocarem na máquina o ponto zigue-zague, deixar ele bem apertadinho, o zigue-zague bem juntinho, né? O ponto bem apertadinho. E aí a gente vai fazendo o zigue-zague de um lado, do outro lado aqui da marcação, e aí corta no meio. Eu vou fazer e mostro pra vocês, tá? Bom, gente, então fiz aqui o acabamento com a máquina zigue-zague, né? Nas passagens do cinto. Agora sim eu vou colocar o elástico. Para colocar o elástico, então, eu vou pegar aqui nessa partezinha de baixo da faixa que a gente colocou. Vou abrir um pouquinho, vou descosturar aqui um pouquinho. E aí, com a ajuda de um passo elástico ou com uma joaninha, eu vou colocar
o elástico aqui e vou fazer toda a volta até sair aqui novamente. Ó, abri aqui, agora eu vou colocar o elástico. Bom, gente, então eu coloquei aqui o elástico, ó. Ficou assim. Aqui tem 1,30 m de elástico, tá? 1,30 m. Agora vamos colocar na cadeirinha pra gente ver como foi que ficou a capa. Então, é isso, gente. Olha como ficou legal essa capa. Ela ficou perfeita, bem ajustadinha. Todos os cantinhos dela encaixaram perfeitamente. Ficou muito bom o resultado. Ó, o elástico aqui pegou certinho, encaixou, ficou bem firme. Todas as partes dela ficaram perfeitas. Muito bom o resultado desse projeto. Agora, nós vamos fazer também o redutor. Então, não esquece, já curte, compartilha, comenta, né? Para dar engajamento no vídeo, nessa aula. E se você gostou, não esquece de curtir aí, tá bom? Vamos esperar, então, o próximo vídeo que nós vamos fazer o redutor. Que essa cadeirinha tem um redutor original, nós vamos reproduzir ele também, tá bom? É isso, então. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, beijo!